Já estou aqui com o Dr. João Brito Ienes, que chegou do Congresso Brasileiro de Medicina Estética, chegando agora. É verdade, de São Paulo, e estava excelente. O senhor me disse que tem novidades importantíssimas nesse setor. Bom, boa tarde. As novidades, objetivamente, né, no campo dessa área da medicina estética, eles crescem dia a dia. Mas o que é muito importante nessa parte de nós termos uma qualidade melhor, é muito importante que o médico saiba das expectativas, né, e que o paciente ou aquela mulher ou aquele senhor que estão procurando essa parte da medicina estética tenha conhecimento dos resultados, porque isso assim faz com que a relação médico-paciente se torne bastante sólida. Eu vou comentar um pouquinho da parte da toxina botulínica, algumas novidades nesse sentido, que aqui nós utilizamos muito o Botox, né, mas existem outras marcas também, então eu vou me dirigir essencialmente como a toxina botulínica, que já está no mercado desde a década de 60, 70 e que os benefícios são realmente excelentes. E em se tratando, eu quero mostrar umas fotos assim para nós abordarmos bem essa parte assim de como a toxina botulínica vai ser utilizada. Então nós temos a toxina botulínica que vai melhorar muito as rugas de expressão, tanto na parte da testa, como nesse sorriso que a gente chama sorriso de coelho, os pés de galinha, naquele pescoço daquela senhora que nós mostramos, chamado sinal do colarete. Essa já fez o procedimento, doutor? Essa senhora aqui está fazendo uma associação, ela fez Botox com carboxterapia, por isso aquele vermelhão que ela tem no pescoço, ela nada mais é que uma concentração de oxigênio. Aqui estão os pés de galinha que nós estamos mostrando. Então, e aqui é a parte então daquela paciente que faz aquele olhar brabo e que faz com que a musculatura da face tenha essa repercussão. Esse é bem comum. Isso aí, como vocês estão vendo na testa também dessa paciente, o que é importante saber no esquema da toxina botulínica? As pacientes ou os homens ou mulheres que têm essas rugas de expressão sem fazer qualquer tipo de movimento, já está marcado. Já está marcado. A toxina botulínica ela vai fazer com que se amenize esses sulcos, por isso da expectativa, mas não vão desaparecer. Diferentemente naquela paciente que apresenta as rugas ou linhas de expressão, vamos dizer assim, ou até mesmo esse que a gente chama nos lábios do código de barras. Nós tínhamos algumas fotos com código de barras. Isso, mas vamos mostrar nessa senhora aí. Vocês veem esse tipo de pés de galinhas muito acentuado de uma senhora de idade. Nesse caso, a toxina botulínica ela não vai ter o efeito desejado. Por quê? Porque aí, na verdade, essa senhora vai se beneficiar muito mais com preenchimento ou até mesmo com peelings mais profundos. Esse é um pouquinho que eu queria lhe mostrar. Então, esse é um código de barra. Aqui, nesse caso, essa senhora vai se beneficiar com o quê? Com um leve mesobotox, mas vai ter necessidade de fazer preenchimento. Então, o que é importante é que a paciente tem a sua expectativa, mas o médico, na sua avaliação, ele vai dizer assim, qual o resultado que ela vai atingir. Por isso que nós tiramos as fotos antes, né, e depois para que ela possa assim fazer uma avaliação como ela estava e como ela ficou. Deixando bem claro que o doutor não traz o depois, porque a expectativa é de você que vai fazer dentro da avaliação e vocês vão chegando. Só para eu poder entender, então Botox e preenchimento facial são coisas diferentes. Completamente diferentes. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos assim a utilização do Botox também, que é chamado o efeito Nefertiti da deusa grega. O que acontece? Nós podemos utilizar, eu vou mostrar aqui para vocês. Doutor, hoje o doutor vai apresentar o programa, olha aí. Ó. Não, é só para que a pessoa se sinta bem. Então, esses são os locais onde nós vamos marcar a paciente e vamos utilizar a quantidade de Botox que é necessária por cada área. Então, nós temos na parte frontal, nessa parte orbicular dos olhos, que é a parte dos pés de galinha, o sorriso, esse que a gente chama sorriso do coelho. Nós podemos utilizar uma unidade de Botox nessa região do nariz e levantar um pouquinho o nariz. E se nós utilizarmos uma unidade na parte do lábio superior, como está indicado aqui, e na parte inferior do lábio, e esperarmos 2 semanas, provavelmente essa senhora não vai precisar nenhum tipo de preenchimento, porque naturalmente essa musculatura que não foi bloqueada vai levantar assim de uma maneira muito expressiva
o lábio que a mulher quer, às vezes, que se exponha mais, principalmente aqueles lábios que são bastante fechados. E o efeito Nefertiti é feito nesta região, onde nós vamos fazer algumas aplicações de Botox, nessa musculatura, pegando um pouco da musculatura do pescoço, e esse músculo então não vai se mexer e no caso o músculo contralateral vai levantar essa parte fazendo um lifting da toxina botulínica. A toxina botulínica, ela na realidade, ela tem um efeito nas primeiras 72 horas, pegando o seu ápice em 10 a 12 dias. Então, às vezes, as pacientes ficam um pouco ansiosas, que não ficaram da noite para o dia já com aquele que chamam a pele lisa. E bom mesmo o profissional ali fazendo isso assim de uma maneira gradual. Ele faz a toxina botulínica, a paciente volta em 10 a 12 dias, quando há o seu ápice, e aí ele pode fazer alguns retoques que fica de uma maneira natural e gradual. Não fica aquela cara de boneca ou de fantasma que nada se mexe. Então. Que nada se mexe. Se mantém a beleza natural, aliviando todas as linhas de expressão. Exatamente. E na parte dos lábios, dos preenchimentos, então assim, ó, os lábios, essa foto aqui é uma foto muito bonita. Vamos apresentando o doutor como apresentador hoje. Que eu trouxe dos Estados Unidos. Então o que é o lábio perfeito? O lábio perfeito, ele é de acordo com a face de cada paciente, de cada mulher e de cada homem. Então nós vamos também utilizar produtos que podem ser definitivos ou não, vai depender muito da relação médico-paciente, do que a paciente quer, se quer um produto definitivo e o médico tem experiência com esse método, ele vai utilizar, ou vai utilizar um produto que pode durar de 8 até 1 ano e 2 meses. Isso é feito sob anestesia local também, para que a paciente praticamente não tenha dor, já que é uma área bastante sensível. Mas, como eu voltei a dizer, existe o truquezinho de usar pequeníssimas unidades de Botox antes do preenchimento, se a paciente só quer everter um pouco o lábio. Se a paciente quer que ele fique assim, mais vermelho, digamos, mais exposto, daí o preenchimento deverá ser feito de dentro para fora, numa quantidade sempre de acordo com o que ela espera. Então, às vezes, há necessidade de fazer uma repetição num período de 2 a 3 meses, mas é muito melhor nós, assim, dar uma quantidade um pouco menor no primeiro momento, para depois nós ajustarmos de acordo com a face e a característica de cada mulher. Para maiores informações, se você quer ter aquela boca linda, ali, charmosa, preenchimento natural e a beleza associada a um médico do brio e do calão, Dr. João Brito Ienes, telefone do consultório 51, que é Porto Alegre, 3231-0769, 3231-0769 e o site www.ginoplastia.net. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Parabéns hoje pela apresentação. Eu que agradeço a gentileza aí sempre. Obrigado. O doutor é um amor, doutor João Brito Ienes, vou repetir o telefone. Então, para você, 3231-0769.